A noite desceu como uma mortalha sobre a cidade, cobrindo-a com um manto de escuridão que parecia ter vida própria. As lanternas a gás tremiam sozinhas nos postes, como faróis perdidos em um mar de breu. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo arrastar distante de algo que não deveria estar ali. João, um homem marcado pelas agruras da vida, trancou a porta de seu sótão improvisado com um suspiro cansado. A chuva batia forte contra o telhado, como unhas descarnadas tentando penetrar a frágil proteção. Um leve arrepio percorreu sua espinha, um presságio que ele tentou ignorar. As histórias que circulavam nos becos escuros falavam de um mal antigo, adormecido sob as fundações da cidade. Sussurros sobre rituais profanos e pactos sombrios eram descartados como delírios febris de almas perdidas. Ele se serviu de um gole de aguardente barata, o líquido ardente aquecendo seu estômago, mas não sua alma. O papel de parede descascado parecia formar rostos nos ângulos escuros, observando-o com olhos invisíveis. A solitude era um fardo, e hoje parecia ainda mais pesada. Um rugido sutil veio do andar de baixo, um som que não pertencia à casa em seu estado de abandono. João paralisou, o copo em sua mão tremendo. O vento uivava lá fora, mas aquele som era diferente, mais próximo, mais intencional. Ele acendeu um pequeno lampião a querosene, a chama trêmula lançando sombras dançantes que distorciam a realidade. Cada passo que descia a escada rangendo era um ato de coragem contra o medo que o envolvia como uma teia fria. O chão da sala principal estava coberto de poeira espessa, intocada por meses, talvez anos. Apenas uma marca fina e sinuosa cruzava a superfície, como se algo tivesse sido arrastado, deixando um rastro de umidade sinistra, um sussurro. Tão baixo que poderia ter sido o vento, ou o render da madeira velha. Mas veio de dentro, de um canto onde as sombras eram mais densas, onde a escuridão parecia pulsar. João iluminou o canto com o lampião, a luz fraca incapaz de dissipar completamente a escuridão. Não havia nada ali além de velhos móveis empoeirados e o cheiro de mofo e algo mais. Algo doce e pútrido. O sussurro se repetiu, mais claro desta vez, formado por um timbre que não pertencia à voz humana. Era uma cacofonia de lamentos e promessas profanas, tecendo uma intriga que se enrolava em sua mente. Olhando para o espelho rachado na parede, ele viu um vislumbre de algo atrás de si. Uma figura alta e esguia, com traços indistinguíveis na penumbra. Quando se virou, não havia nada. O odor se intensificou, trazendo consigo uma sensação de frio antinatural que penetrava seus ossos. O ar parecia rarefeito, dificultando a respiração, como se as próprias sombras estivessem esmagando seus pulmões. Ele decidiu buscar refúgio na rua, qualquer lugar longe daquela presença insidiosa. Ao abrir a porta da frente, o som da chuva cessou abruptamente. O silêncio que se seguiu era mais perturbador que o temporal. A rua estava deserta, as lanternas a gás apagadas, mergulhando tudo em um negrume total. Apenas a luz pálida da lua, filtrada por nuvens densas, oferecia um espectro de visibilidade. As sombras se alongavam e distorciam de forma antinatural, parecendo se contorcer e rastejar pela calçada. Elas não eram apenas a ausência de luz, mas algo malevolente, com fome. Um vulto passou rapidamente por um beco, uma forma escura que parecia deslizar em vez de andar. João sentiu um arrepio gelado percorrer sua nuca, a certeza de que não estava sozinho. Ele acelerou o passo, rumo ao porto, onde a agitação constante de alguns barcos poderia oferecer um refúgio precário. O som de seus próprios passos ecoava estranhamente no silêncio sepulcral. Ao se aproximar do cais, percebeu que a água do porto estava anormalmente calma, quase imóvel, como um espelho negro refletindo as constelações distorcidas. Um velho pescador, sentado em uma caixa virada, observava o mar com olhos vidrados. Sua face era um mapa de rugas profundas, e um manto esfarrapado o envolvia.
Ele não se moveu com a aproximação de João. Boa noite, disse João, com a voz rouca. O pescador não respondeu, apenas inclinou a cabeça lentamente, como se o som o tivesse tirado de um sono profundo. Seus olhos eram poços de escuridão. Uma corrente fria pairava no ar, diferente do frio da noite. Trazia consigo um cheiro salgado e podre, que lembrava algas decompostas e algo mais. Algo metálico e perturbador. O pescador finalmente falou, sua voz um raspar seco e agudo, como se as cordas vocais estivessem corroídas pela salinidade. Eles vêm de baixo, sempre vêm de baixo. Quando o mar se cala assim, é sinal de que estão ascendendo. João olhou para a água. A calma que antes parecia pacífica agora assumia uma conotação sinistra. Ele viu um leve borbulhar na superfície, quase imperceptível, em um padrão irregular. Ascendendo? Perguntou João, o pavor começando a se instalar em seu peito. O pescador apenas apontou com um dedo surdo para as profundezas negras. Uma sombra se moveu sob a água, mais densa que a escuridão natural, um contorno que desafiava a física. Era grande, disforme, e parecia se aproximar furtivamente. O sussurro voltou, agora amplificado pelo reflexo na água e pelo murmúrio que parecia emanar das profundezas. Eram vozes entrelaçadas, frias e antigas, prometendo segredos terríveis e um fim desolador. João recuou, tropeçando para trás. O pescador permaneceu imóvel, com um olhar resignado, como se assistisse a um espetáculo que ele já vira incontáveis vezes. Uma protuberância surgiu da água, um tentáculo escuro e liso que se esticou em direção ao cais. Não tinha ventosas, mas sua superfície parecia pulsar com vida própria. As sombras nas ruas da cidade pareciam ganhar força, movendo-se com propósito. Ele podia sentir seus olhares frios fixos nele, mesmo à distância. O tentáculo chicoteou o ar, movendo-se com uma velocidade inacreditável. João desvirou por um triz, sentindo um zunido no ar onde antes estava sua cabeça. Mais tentáculos emergiram da água escura, uma dança macabra e silenciosa que prenunciava o pesadelo que se desdobrava. O pescador apenas fechou os olhos com um gemido baixo. O sussurro agora era um coro de vozes gélidas, ecoando em sua mente, prometendo a dissipação de sua sanidade. Era um convite para o abismo, uma promessa de esquecimento. João correu de volta para a cidade, sem olhar para trás. O terror em seu coração era uma chama fria, alimentada pela visão inominável que ele testemunhara. As ruas que antes pareciam apenas desertas agora pareciam vivas com a malevolência das sombras. Elas se esticavam e se contorciam, bloqueando seu caminho, sussurrando promessas de desespero. Ele percebeu que cada sombra, por menor que fosse, parecia abrigar uma presença maligna. As sombras sob os vãos das janelas, as sombras nos cantos das esquinas, todas observavam. Uma sombra mais densa que as outras se descolou de um muro e se moveu para interceptá-lo. Tinha uma forma vagamente humanoide, mas seus contornos eram inconsistentes, vibrando com uma energia escura. João se jogou para o lado, o lampião caindo e se apagando com um impacto. A escuridão que se seguiu era quase total, apenas quebrada pelo brilho pálido de um aviso na vitrine de uma loja. O aviso dizia em letras desbotadas: "Não confie no que vê quando a luz se apaga." As palavras pareciam pulsar com uma verdade fria e cruel. Ele se levantou, a pele arrepiada. Sentiu a presença da entidade das sombras mais próxima, sua frieza se aproximando dele como uma névoa gélida. O sussurro voltou, desta vez diretamente em seu ouvido, uma voz que parecia ter sido esculpida em gelo e desespero. "Você pertence a nós agora. Sua sombra é o seu novo lar." João fechou os olhos com força, tentando bloquear as vozes e o medo. Ele se concentrou na imagem de seu pequeno sótão, um refúgio que agora parecia infinitamente distante e seguro. Ao abrir os olhos, viu o brilho fraco de sua antiga casa.
Parecia mais sombria e decrépita do que nunca, mas era um porto seguro. Correu em direção a ela, cada passo um ato de desafio contra as sombras que se retorciam e se esticavam em sua direção. Elas pareciam lamentar sua fuga, seus sussurros se transformando em uivos de frustração. Ele alcançou a porta do sótão e a trancou com mãos trêmulas. O rangido da madeira parecia música em seus ouvidos, um sinal de proteção contra o horror lá fora. Sentado no escuro, tremendo, ele esperava o amanhecer. Mas o amanhecer parecia uma promessa muito distante em uma noite que se recusava a terminar. O sussurro nunca cessou completamente. Era como se tivesse se aninhado em sua própria mente, um inquilino indesejado que falava em sonhos e na quietude da noite. Ele olhava para as sombras em seu quarto, agora vendo-as como mais do que meras ausências de luz. Elas eram olhos, eram bocas, eram promessas de um abismo infinito, um leve movimento no canto do olho. Era sempre sutil, um deslocamento de luz que ele não conseguia provar que era real. Mas ele sabia que era. O cheiro de mofo e algo pútrido retornou, mais forte agora, parecendo emanar de dentro das próprias paredes. Era o cheiro da escuridão que se solidifica. Ele fechou os olhos novamente, ansiando por um sono que não viria. O sono era um luxo proibido, um convite para os pesadelos que o aguardavam. Um som arrastado, baixo e repetitivo, veio debaixo do assoalho. Algo estava se movendo lentamente, se preparando para emergir. João abriu os olhos. A fraca luz da lua, antes um consolo distante, agora parecia mortal, revelando a silhueta de algo que se contorcia no teto. Era a entidade das sombras, sua forma fluida se moldando em algo terrivelmente familiar, mas grotescamente distorcido. Um pesadelo ganhando substância. Um sussurro coalesceu em uma única voz, fria e antiga, prometendo que ele finalmente encontraria a paz no vazio. A paz era o esquecimento de si mesmo, a dissolução na escuridão. A sombra estendeu um apêndice fluido em sua direção, a escuridão parecendo se solidificar em um convite final. Não havia para onde correr. Naquele instante, o passado de João, seus arrependimentos e seus medos, pareceram convergir para a escuridão que o envolvia. Ele não era mais um homem, mas uma parte da noite. O último som que João ouviu foi o sussurro, não mais vindo de fora, mas ecoando de dentro. O eco de uma sombra que se tornará sua própria.